Está com a gente o Dr. Paulo Bernardi, presidente da OAB de Matão. Nós até reproduzimos no começo do programa aqui uma breve participação dele, que ele teve no Jornal TVM ontem à noite. E também do Dr. Kleber Defina, promotor no nosso município, que acionado pela OAB, então conseguiu liminar numa ação civil pública movida pelo Ministério Público e acionado pela OAB, e que tem uma decisão baseada em outros casos, inclusive, mas que pode causar surpresa para muitos. Por quê? Porque há um contrato das empresas que operam água e esgoto aqui. Existem os contratos com os indexadores. Elas não estavam fazendo, do ponto de vista do contrato que elas têm em mão, nada de errado ao aplicar o I. É bom dizer isso, hein? Elas têm um contrato, está lá no contrato, se não é aquele o indexador, vamos discutir então agora. Mas até aqui, o contrato determina isso. Que todo fim de ano, no começo de um novo ano, ele recomponha os seus serviços, o preço dos seus serviços, com base no indexador. E o indexador do contrato é o IGPM. O IGPM é arredondando, 20%. Desta vez a discussão, a vereadora Ana Mondini está acionando também o Ministério Público agora, mas ela caminha para discutir a questão, embora queira o mesmo resultado, que é a redução do preço, mas caminha sobre a questão contratual que põe esse índice como indexador, como índice que se aplica a cada ano para renovar o valor da água e do esgoto. Essa é uma outra discussão, como já teve um decreto antes do ex-prefeito Schettini, mantido depois pelo Adalto, proibindo o reajuste. São ações diferentes. Esta tem esse diferencial, que eu vou pedir que o Dr. Paulo explique, porque aí eles se baseiam, vou tentar ser bem simplificado aqui, na questão do poder de pagamento da pessoa também, do cidadão, do usuário, do cidadão que se utiliza desse serviço. E, com base neste argumento, prosperou, pelo menos até aqui, sob a forma de liminar, prosperou a ideia e houve o convencimento de que, para o momento, pelo menos, faz sentido, assim reconheceu o doutor Marcos Terezeno, faz sentido considerar que num período de pandemia as pessoas não viram seus serviços, salários e ganhos acompanharem o IGPM, muito pelo contrário. E é isso que a gente quer discutir também com ele, não só essa vitória ainda que momentânea, e que começou a partir da OAB, mas também os contratos, então, não são tão sagrados assim? É uma parte mais jurídica que eu queria que ele falasse a respeito. Doutor Paulo, pela gentileza de nos atender, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Daércio. Ouvi a introdução que você fez aí, você está correto. O contrato é feito para ser cumprido. Todo contrato é feito para ser cumprido. Agora, quando acontece uma condição excepcional, inesperada, o contrato ele pode vir a ser revisto. Você tem uma pessoa jurídica, por exemplo, que anuncia no seu programa. Uma empresa, uma loja. A loja tem um contrato com a rádio. A loja pegou fogo. A loja não tem mais atividade comercial. Como é que ela vai cumprir um contrato se ela não tem mais atividade comercial? É um fato inusitado, inesperado e imprevisto que permite que as pessoas tentem judicialmente modificar a cláusula do contrato. É o que nós chamamos tecnicamente de caso fortuito ou força maior. Quando acontece um fenômeno imprevisível, as partes podem ir ao judiciário, se não houver acordo entre elas, para pedir a modificação do contrato por conta daquela imprevisibilidade. E acontece que é essa, mais ou menos, a fundamentação da OAB. Nós não discutimos o contrato está correto, a concessionária solicitou reajuste com base naquilo que está escrito no contrato, houve um decreto do prefeito anterior não permitindo o contrato, a concessionária ajuizou uma ação que chama mandado de segurança e obteve êxito, portanto o decreto foi revogado, esse processo está em grau de recurso, mas enquanto está revogado, prevalece os 20,92 e agora a iniciativa da OAB em relação ao Ministério Público foi chamar a atenção, porque o IGPM, a composição do IGPM, Daércio, se você sabe disso, ela é feita por algumas variáveis que escapam da normalidade econômica
estão afetas nesse momento a um período de anormalidade econômica. Hoje no país, por exemplo, em Matão não discrepa, pouquíssimas atividades estão economicamente estáveis. A grande maioria está vivendo uma instabilidade, que inclusive a população, que não tem aumento, que tem aumentos pouco pequenos, está perdendo emprego, etc. Então essa questão da imprevisibilidade é que levou a OAB questionar o Ministério Público se não era o caso de pedir uma revisão deste período agora de pandemia. Nós não estamos pedindo em nenhum momento a revisão do contrato, isso não é escopo da ação do Ministério Público, é apenas dizer ao juiz, olha, excelência, a situação econômica do país, a composição do índice de GPM, ela não reflete uma recomposição de custo. Porque quais foram os custos que aumentaram 21% e que levariam à aplicação do IGPM? Se tem que ser uma recomposição tarifária, ela tem que ser uma recomposição tarifária baseada nos custos que a concessionária tem para colocar a água a serviço da população. Então, nesse período, a questão do Ministério Público é exatamente essa. E o Ministério Público apontou que o índice mais próximo da inflação seria o IPCA, que é 3,96. Esse foi a solicitação do Ministério Público. Em decorrência de toda essa questão econômica financeira que o município está vivendo, nós não tivemos nenhuma categoria profissional que teve aumento dessa envergadura de 21%, aumento maior que, pelos que eu soube, foi dos metalúrgicos, foi cerca de 6%, os comerciários tiveram menos que 3%, o aposentado teve pouco mais que 4%, pela recomposição do salário mínimo. Então esse é o fundamento do Ministério Público. Existe uma outra vertente, como você falou, quero aproveitar, que é um requerimento da vereadora Ana Mondini, aprovado pela Câmara na sessão passada, dizendo que haveria uma lei do ex-vereador Ademir Nogueira que determinava que os índices do contrato de concessão deveria ser um índice misto entre o INPC e o IPCA. A vereadora encaminhou isso ao Ministério Público, pode ser que colabore com a nossa solicitação da OAB, com essa ação já proposta, mas é uma outra vertente, que deve ser aberta ao Ministério Público, e aí sim propiciaria uma revisão total do contrato. Desde o primeiro momento, se isso for verdadeiro, se isso for acolhido pelo Ministério Público e depois pelo Judiciário, pode haver assim uma revisão total do contrato. Agora, nesse momento, a vitória que nós temos na mão é uma vitória temporária, por conta se trata de uma liminar, e obviamente ela pode vir a ser cassada, é uma revisão dessa tarifa do ano de 2020, que passa de 20,92% para 3,96%. Essa adoção dos 3,96, enquanto essa liminar durar, ela tem que ser adotada imediatamente agora e depois discute-se o mérito? Logo depois que a concessionária foi intimada oficialmente, porque um processo judicial não basta que a notícia circule, é obrigatório que a parte seja oficialmente intimada. No momento em que a concessionária for oficialmente intimada, ela tem que colocar isso em vigor imediatamente. Ela tem que aplicar, a partir do próximo mês, provavelmente, os 3,96, que vão perdurar até que se discuta o mérito da ação, ou que a concessionária eventualmente consiga uma revisão desse julgamento em sede de tribunal. Um recurso que chama-se agravo de instrumento. O aumento de 3,9, o aumento de 3,9 seria o quê? Retroativo a 1º de janeiro? Na verdade, ele vai se aplicar agora. Ele vai se aplicar a partir do momento em que houve os 20,92. Substitui-se o índice de 20,92 para 3,96. Mas alguém que esteja pagando agora esses dias a conta de janeiro, aquela é a conta mesmo ou esta decisão já interfere naquele valor? Não, vão pagar as contas normais e assim que a concessionária for intimada, ela vai ter que aplicar o novo índice. Eu acredito, Darcy, que nas contas futuras. Depois, no mérito, se for julgado procedente a ação, aí esse valor, essa diferença do índice das contas que já foram pagas, obviamente eles deverão ser ressarcidos ao consumidor. Se depois a justiça entender que, na realidade, essas empresas, tanto da água quanto do esgoto, porque quando a gente paga um boleto, nós estamos pagando as duas coisas, né? Se a justiça depois entender que as empresas estão cobrando corretamente, der ganho de causa a elas, como é que fica esse período em que elas também deixaram de receber? O inverso seria o que nesse caso? O inverso seria a cobrança do consumidor pela diferença do índice. Baixou de 20 para 3, depois a justiça voltou para 20, vai ser cobrada a diferença de 17. São as duas situações. Se o Ministério Público ganhar ação
vai ter ressarcimento no período que não pagou, e se a concessionária ganhar a ação, obviamente vai ter a recomposição do valor da tarifa. E se ela recorrer... Por isso que é uma liminar, por isso que é uma decisão provisória. E dessa decisão depois, não mais provisória, seja lá o que for e o que ficar decidido, cabendo recurso, cabe recurso? Sim, cabe recurso sempre. Isso pode caminhar por outras instâncias e até para a instância final. Na verdade é o seguinte, normalmente o recurso inicial é para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o segundo grau de jurisdição, e aí poderia, depende da matéria, e depende de uma série de circunstâncias, isso ir para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. E aí, é uma ação que pode demorar anos. Então, aí nesse caso chega dezembro e entra janeiro de 2023 e lá vem taria. E aí vamos fazer o quê? Porque pelo jeito a pandemia vai se estender por esse ano todo. Pode ser que esta seja uma decisão de outras tantas que precisarão ser tomadas aí para os próximos anos, viu, doutor Paulo? Né? Não tenha dúvida, Dércio. O que a gente está nesse momento... eu disse numa outra entrevista o seguinte: nós estamos num campeonato. Um processo judicial é como se fosse um campeonato de pontos corridos. Você vai ter que ir ganhando jogos até você levantar a taça. Alguém vai levantar a taça. Agora, se você não começa o campeonato e não põe o time em campo, você jamais terá a possibilidade de levantar a taça. Então, o que eu comemoro é a iniciativa da OAB de Matão, que logo depois foi subscrita pelo Sindicato dos Comerciários, os metalúrgicos, o CIESP, os vestuários, a alimentação, o deputado Mota e a Associação dos Aposentados, que provocou o Ministério, provocou no bom sentido, evidentemente, no sentido de chamar a atenção do Ministério Público para esse fato, e a partir dessa representação da OAB, o Ministério Público enxergou que haveria viabilidade daquilo que nós estávamos solicitando. Então, eu acho que é um ganho. Nós começamos bem o campeonato por conta de, primeiro, a aceitação do Ministério Público da representação que as entidades, a OAB e as entidades fizeram, agora com a propositura da ação e, mais uma vez, um outro jogo ganho, que é a liminar do Dr. Marcos Tereziano. A gente pode, obviamente, perder um jogo nesse campeonato todo, mas a gente tem que ver, mais ou menos, fazer que nem o Jack o Estripador. Vamos por partes. Vamos por partes. Por mais irónico que pareça. Se não tivesse começado essa briga, a gente não teria hoje noticiando essa boa notícia, que ainda que ela seja temporária, mas se ela perdurar por pelo menos um ano, ou até o final do ano, nesse período de pandemia, as pessoas vão ter um desembolso menor. Ainda que eventualmente, Darcio, não podemos ser levianos, deixar de reconhecer, ainda que eventualmente lá na frente você tenha que pagar essa conta que você deixou de pagar hoje, mas você pode estar pagando essa conta num outro cenário, num cenário econômico um pouco mais favorável a todos nós. Entendi. Doutor, deixa eu aproveitar e fazer ao senhor a pergunta que eu deveria fazer para o doutor Marcos Tereziano. Mas certamente, como sei que o senhor terá a resposta para isso, eu até imagino qual seja, mas é bom a população saber. E é o seguinte, que me foi dito ontem por um amigo, ele perguntou, eu respondi, dei uma resposta a ele por imaginar que é isso. Mas o senhor poderá explicar melhor, porque ele fez a seguinte observação, ele falou, foi o doutor Marcos Tereziano quem decidiu na questão dos decretos e deu ganho de causa à empresa, né? E agora ele mesmo dá outra decisão, pelo menos em liminar que seja, entendeu? Algumas pessoas confundiram. Como é que ele deu duas decisões diferentes para uma mesma situação? Eu sei por quê, mas aproveitando sua presença, explica por que o mesmo juiz decidiu de duas maneiras naquilo que parece ser a mesma coisa, doutor Paulo. Não, primeiro, Dércio, com todo respeito, a sua fonte não está correta. Não é o doutor? Não foi o doutor Marcos? Não é. O doutor Marcos estava de plantão. Sei. Quando foi solicitado pela concessionária no mandato de segurança uma liminar, e ele preferiu não conceder a liminar e estabeleceu o chamado contraditório. Ele mandou a prefeitura primeiro se manifestar antes de tomar uma decisão. Quando foi para tomar a decisão não foi dele. O processo estava distribuído para a segunda vara de Matão. O doutor Marcos estava, naquela ocasião, respondendo pela segunda vara, por conta de fés da doutora Ana Tereza, e a sentença no mandato de segurança, que considerou ilegal o decreto do Schettini, depois corroborado pelo Adalto, foi da doutora Ana Tereza, da segunda vara. O senhor só corrigiu aí o momento em que ele... mas deixa eu só explicar que, na verdade, além disso que o senhor está dizendo aí, ainda que a decisão final tivesse sido dele, embora só tenha passado por ele,
Eu expliquei para esse meu amigo e o senhor me responda se eu fui infeliz também nesse caso, porque eu disse para ele o seguinte: naquele momento, a Justiça estava decidindo um decreto que proibia o aumento. E desta vez a questão é outra. Eu falei errado para ele, doutor Paulo? Não, não falou. Você está cobertíssimo de razão. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa era a ilegalidade de um decreto que contrariava um dispositivo expresso de um contrato. Exatamente. Ponto. E o juiz, só para explicar e para ficar bem claro para o seu ouvinte, é o seguinte: quando você pede uma liminar para o juiz, a gente chama de tutela antecipada, o juiz tem 3 atitudes. São 3. Basicamente 3. Primeiro, ele concede de ofício a liminar, sem ouvir a parte contrária. Segundo, ele nega de ofício a liminar, sem ouvir a parte contrária. Ou, entendendo que ele deveria, antes de tomar uma decisão liminar, ouvir a parte contrária, ele posterga, ele adia a decisão concessiva ou não da liminar até que a parte contrária seja ouvida e apresente as suas fundamentações do processo. E aí sim, depois do estabelecido chamado contraditório, o juiz então decide se ele concede ou não a liminar. O que o doutor Marcos fez, substituindo a doutora Ana Tereza, naquela ação de mandato de segurança proposto pela concessionária em desfavor do município de Matão, foi entender que não havia, naquele momento, elementos que permitissem a ele que concedesse ou negasse a liminar, e ele optou, então, por determinar a citação da prefeitura naquela ocasião para que a prefeitura prestasse esclarecimento. Por que vocês decretaram isso? Qual foi o fundamento legal que vocês usaram para decretar a não possibilidade do aumento da tarifa de água? E aí depois, então, a doutora Ana Tereza, no mérito da questão, decidiu que tinha razão a concessionária, que o prefeito não poderia ter feito aquele decreto. Eu acho que, desculpa se eu fui um pouco prolixo. Não, mas fez bem, tá tudo... há muitas decisões tomadas Brasil afora, principalmente, que confunde nós que somos leigos. Então é preciso entender que há todo um encaminhamento que a gente precisa entender ele para formar o juízo sobre a decisão que foi tomada. Não é tão simplista assim. Poxa, o juiz fez tal coisa, o desembargador, o que quer que seja, e a gente não leu lá depois. Mas por quê? Qual é o argumento dele? Tem que ler tudo, não pode ver só o parágrafo final, né? Porque aí você... Tem decisão que até nós advogados é difícil explicar, viu, Imagino. Doutor Paulo, eu sei que o senhor tem sessão daqui a pouco, tem sessão extraordinária, o senhor tem que ir para lá, evidentemente, mas pela sua participação e gentileza desde ontem, inclusive com a gente e com a imprensa, de modo geral, quero lhe agradecer e perguntar ao senhor, pelo que sei, essa sessão logo mais vai, enfim, deixar o município, ajudar o município a ficar em ordem para um momento em que talvez os municípios por consórcio comprem as vacinas. Pelo que sei, é isso que vai ser votado logo mais, é isso? O senhor confirma? É isso, é um projeto de lei do Executivo Municipal que estabelece a possibilidade do município participar de um consórcio que está sendo formado por muitos municípios brasileiros e que vão tentar, da medida do possível, comprar vacinas para distribuir para a população. Então, eu que estava ouvindo seu programa antes de entrar no ar, eu estava vendo que, obviamente, a dificuldade maior não vai ser nem participar do consórcio, vai ser achar a vacina, né? Então, Deus queira que se produza milhões e milhões e milhões de vacinas, que a gente consiga comprar e que a gente imunize rapidamente a população. Então, eu acredito que a Câmara Municipal, de uma maneira unânime, vai aprovar rapidamente esse projeto, porque é de interesse geral da população, e a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter expectativas boas, não podemos trabalhar com derrotismo, não temos que, nesse momento de pandemia, está tudo muito ruim para todo mundo, mas a gente tem que imaginar que vai ter vacina, que a prefeitura vai conseguir comprar, que a gente vai acelerar a imunização da população, que vão parar de acontecer tantas mortes. Eu vi agora há pouco a morte do Perninha, a morte da Dona Isabel Zanardi, outra pessoa também, ontem teve 5 mortes em Matão, então a gente está vendo isso, hospital absolutamente lotado, hoje tem 44 pacientes no hospital, acabei de receber o boletim do hospital agora. Então, a gente tem que tomar iniciativas que tendam a que as coisas voltem o mais normal possível. Normal nunca mais vai ser normal, mas pelo menos que a gente volte a não ter tantos amigos morrendo dessa doença implacável que é essa tal de Covid. Ok. Doutor, muito obrigado. Nós já estamos com a reportagem lá na Câmara, para onde o senhor vai em instantes. Muitíssimo obrigado pela gentileza. Um bom dia. Sérgio, eu fico à sua disposição sempre. Pode... Um abraço. Um abraço.